Olá, candidatos ao Enseja. Eu sou a professora Vanúcia, sou da área de linguagens e vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a prova de redação para os ensinos fundamental e médio. Vamos aos slides? Para início de conversa, vamos entender que a redação é uma das provas do Enseja. Nela, você terá que escrever um texto dissertativo argumentativo entre 5 e 30 linhas sobre um determinado assunto, com apresentação de argumentos que sustentem a defesa da ideia apresentada no texto, que, no caso, se constitui do seu posicionamento, do seu ponto de vista, que nós também chamamos de tese. Esse texto, é muito importante ressaltar que esse texto ele sempre vai partir de um assunto, de um tema polêmico e de grande relevância social. Vale destacar também que textos com 4 ou menos linhas serão desclassificados. Você pode pontuar nessa prova de redação de 0 a 10 pontos e, para você ser aprovado, não esquecendo, você deve obter pelo menos 5 pontos. Além, claro, de no mínimo 100 pontos nas questões objetivas. E aí surge sempre a dúvida, mas como é a redação do Enseja? Então, assim como outros exames que exigem a redação como etapa avaliativa, essa é uma avaliação que exigirá de você a produção de um texto dissertativo argumentativo, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho, e esse texto, é importante ressaltar, ele será corrigido a partir de 5 competências para o ensino médio e 4 competências para os candidatos que farão o Enseja para o ensino fundamental. Vale destacar aqui as 4 competências para o ensino fundamental e as 5 competências para o ensino médio. Quando a gente fala, na primeira competência, é a competência que vai avaliar o seu domínio sobre a utilização da norma padrão da língua portuguesa de forma escrita. Aqui é importante a gente ressaltar que o candidato tem que usar uma forma de escrita dentro do padrão formal. A segunda competência, você vai ter que elaborar um texto dissertativo argumentativo dentro do tema proposto e salientando que dentro desse texto nós temos que aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento em seu desenvolvimento. Nós temos também, com a competência 3, nós temos que selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência 4, lembrando que até aqui é a forma de avaliação para os candidatos do ensino fundamental. Nessa competência, nós temos que demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos. E o que seriam esses mecanismos linguísticos? Toda a parte de gramática, acentuação, pontuação, a construção adequada das frases por meio de concordâncias e regências adequadas, enfim, aqui nós temos a parte gramatical sendo avaliada. E para os candidatos ao Enseja do ensino médio, nós temos aqui a 5ª competência, importantíssima, diga-se de passagem, que é a elaboração no seu último parágrafo do seu texto, da proposta de intervenção. O que seria uma proposta de intervenção? Nada mais, nada menos do que a solução para o problema apresentado no tema. Todo tema, como eu falei para vocês, ele é de caráter social, ele tem a sua relevância e, por que não dizer, a sua polêmica, e traz dentro dele problemas que devem ser resolvidos pelo candidato nesse último parágrafo, então, que é o que compete à proposta de intervenção. Porém, pessoal, gostaria de frisar aqui algo muito importante. Essa proposta de intervenção, ela deve respeitar os direitos humanos. Nós não podemos ferir os direitos humanos dentro daquilo que nós estamos propondo para solucionar esse problema. Avançando, então, outra coisa muito importante que nós devemos nos ater é o que
pode zerar a nossa redação do Enseja. Então, trago aqui para vocês alguns elementos que nós devemos ficar muito atentos no decorrer da elaboração dessa avaliação. A primeira coisa é que nós devemos, fugir de um texto de apenas 4 linhas ou menos de escrita. Esse texto, ele também não pode ter rasuras, não pode ter nenhum tipo de desenho, nenhuma marca que possa servir de identificação. Não estiver legível, pensem e muita atenção na hora que estiverem passando o seu texto para a folha oficial, porque vocês receberão uma folha de rascunho. Daqui a pouquinho conversaremos mais sobre isso. Além disso, pessoal, esse texto, se ele não estiver escrito na língua portuguesa, ou se tiver ali uma mistura de idiomas, esse texto com certeza será zerado. Esse texto também será zerado se apresentar cópia dos textos motivadores da proposta, ou se você pegar alguma questão ou algum enunciado de questão dessa prova e colocar como sendo texto, isso também pode zerar a sua redação. Além do mais, tratar de um tema diferente do proposto na prova, que é o que nós chamamos exatamente de fuga ao tema. Se ele não for um texto dissertativo argumentativo, certo? Se nele tiver a predominância de narrativas, ou de um poema, ou apenas de um texto descritivo, com certeza o seu texto também pode ser zerado. E por último, certo? Se o seu texto apresentar uma zombaria, uma ofensa a alguém ou algum impropério, que se resume em palavrões. Então, muito cuidado, muita atenção para esses requisitos que podem zerar aí a sua redação. Continuando, mais algumas dicas. Aqui eu proponho a vocês que façamos uma breve retomada. Até aqui falamos bastante em texto dissertativo argumentativo, mas nós temos clareza do que é esse texto dissertativo argumentativo? Para que a gente possa ter em mente esse texto dissertativo argumentativo, é importante fazermos aqui uma breve retomada. E essa breve retomada começa, então, com o conceito do que seja um texto. Então, o que seria um texto? O que é um texto? Uma etapa tão falada, uma construção tão exigida em muitos momentos das nossas vidas. Então, pessoal, um texto nada mais é do que palavras e frases encadeadas que permitem interpretação e transmitem uma mensagem, ou seja, enunciado que tenha sentido completo e que tragam ali uma mensagem expressa. Esse texto, ele tem ali uma organização. Essa organização gira em torno dos tipos textuais e dos gêneros textuais. Quando falamos em gêneros textuais, nós precisamos entender que socialmente eles são inúmeros, criados pelos falantes da língua para se comunicarem no cotidiano, seja tanto na linguagem formal, pautada na norma culta, ou na linguagem informal, mais coloquial, e tudo isso de acordo com a situação comunicativa, com a intenção do texto e com a necessidade do enunciador. Como gêneros textuais, nós temos, como eu disse para vocês, inúmeros. Eu até poderia dizer que infinitos. Nós temos aqui como exemplos as cartas, os e-mails, os memorandos. Nós temos aqui o nosso texto dissertativo argumentativo, sobre o qual vocês serão avaliados no Enseja. Nós temos, por exemplo, textos bem modernos, as famosas hashtags, são considerados gêneros textuais, os epitáfios, os outdoors, os cardápios, as propagandas, os currículos que muitas vezes nós preparamos, pleiteando ali uma vaga de emprego. Então, todos esses textos que eu acabei de citar para vocês, nós podemos classificá-los como gêneros. Do outro lado, nós temos
os tipos textuais. Então, enquanto gêneros eu até diria que são infinitos, os tipos textuais nós podemos classificá-los em uma mão. Então, quando eu falo em tipos textuais, eu estou me referindo à estrutura composicional desses textos. Então, como esse texto é composto, como ele é estruturado? Então, nós temos, como eu falei, 5 tipos. Nós temos o texto narrativo, que é aquele que conta uma história. Como exemplos, nós temos os contos de fadas, os romances, as histórias em quadrinhos e dentre vários e vários outros. O segundo tipo é o tipo argumentativo. E esse tipo de texto, ele está presente quando um determinado ponto de vista é defendido. Por exemplo, aqui a nossa redação do Enseja, ela segue o tipo textual argumentativo, do gênero dissertativo. O texto expositivo, como o próprio nome indica, ele ocorre em textos que vão se limitar a apresentar, expor, explicar uma determinada situação. Quanto textos descritivos, nós vamos ter ali a exploração da riqueza de detalhes e são textos que vão utilizar muitos adjetivos. Então, uma coisa importante a gente ressaltar também é que a descrição ela vai ser recorrente em diversos gêneros textuais. E, por último, não menos importante, nós temos aqui os textos do tipo injuntivo, que são aqueles que indicam procedimentos a serem realizados. Geralmente, nesse tipo de texto, nós vamos encontrar aqui os verbos sendo utilizados no modo imperativo, ou seja, como exemplo de verbo no modo imperativo, nós temos todos aqueles que vêm com o sentido de ordem, de pedido, de súplica. Então, quando eu digo pare, quando eu digo, corra, eu estou dando aí um sentido imperativo de ordem ou de pedido para um verbo e assim ele se torna um verbo no modo imperativo. Aqui, pessoal, nós precisamos entender o nosso texto do Enseja, a nossa redação do Enseja, ela vai ser uma redação do tipo expositivo, porque, como eu disse para vocês inicialmente, ela vai partir de um tema, de um assunto relevante socialmente atual, e ela é dissertativa, certo? Ela vem para o gênero dissertativo, porque dissertar é o mesmo que escrever. Então, ele é dissertativo, argumentativo, por quê? Porque eu vou escrever baseando o meu posicionamento, a minha opinião em argumentos. Uma coisa importante também a gente frisar é que esses textos argumentativos, dissertativos, eles devem preferencialmente ser escritos de forma impessoal. O que isso significa, Vanúcia? Significa que você não pode usar a primeira pessoa do discurso, nem a primeira pessoa do singular, o eu, e nem a primeira pessoa do plural, o nós, ok? Passando, então, nós vamos entender um pouquinho mais esse gênero dissertativo argumentativo a partir da proposta da avaliação de redação do Enseja. Então, esse texto ele vai defender um ponto de vista por meio de argumentos e, em alguns casos, principalmente, viu, pessoal, que vai fazer o Enseja para o ensino médio, a apresentação de uma proposta de intervenção, que é o mesmo que solução para o problema apresentado no tema. Algumas características são bem fáceis para que a gente possa identificar esse texto e para que a gente possa aprender a sua escrita de forma eficiente. Então, a primeira coisa que a gente precisa se ater para entender esse gênero textual é a exposição de uma tese, como eu falei para vocês no início. A tese é o ponto de vista do autor. Você que vai escrever essa redação para o Enseja, você precisa apresentar o seu ponto de vista sobre a temática que for solicitada para você. Então,
esse ponto de vista do autor é o que nós chamamos de tese. E você precisa deixar isso bem claro no primeiro parágrafo do seu texto, que se chama introdução. O segundo ponto que a gente precisa destacar é a parte do desenvolvimento do seu texto. Compete ali o segundo e o terceiro parágrafos do seu texto, e essa parte chamada desenvolvimento é o momento em que eu vou sustentar a minha tese, ou seja, o meu ponto de vista, a partir de argumentos convincentes. Ah, professora, mas como que eu trago esses argumentos? De onde eu posso tirar esses argumentos? Esses argumentos, nada mais, nada menos, se fazem eficientes a partir de dados estatísticos, a partir de falas de especialistas, a partir de exemplos de outras áreas do conhecimento que servirão para sustentar o seu posicionamento em relação à temática a qual você está escrevendo. E, por fim, principalmente aqui aos candidatos do ensino médio, chegamos ao último parágrafo do nosso texto, que é o que nós chamamos de conclusão. É aqui nesse momento que nós estamos finalizando o nosso texto, é a apresentação de propostas para a resolução dos problemas abordados, trazidos pelo tema, porém, pessoal, atenção! Os candidatos que farão a prova para o ensino fundamental, essa apresentação, essa proposta de solução, ela não é exigida. Porém, para os candidatos, reitero, para os candidatos que farão o ENSEJA do ensino médio, essa proposta de solução na conclusão, ela é exigida. Portanto, não esqueçam, candidatos ao ENSEJA do ensino médio, de deixar no último parágrafo do seu texto ali a solução para o problema trazido no tema a partir do seu ponto de vista, a partir da sua opinião. Seguindo, então, atenção, para a gente não esquecer e para a gente não correr o risco, nós precisamos ter muito claro esses três conceitos. Por quê, professora? Porque eu não posso correr o risco de apenas construir uma narração, de apenas contar um caso ou falar sobre um acontecimento a partir de ações, de personagens, de espaço, de tempo delimitado, que isso corresponde ao texto narrativo. Eu também não posso correr o risco de apenas fazer descrições, de apenas usar a prática descritiva no meu texto. Como que isso acontece? Quando eu apenas falo das características de um local, quando eu apenas falo sobre um determinado momento da vida de uma pessoa, de um objeto, do ambiente, de algum personagem, de uma história criada, fictícia, criada por mim ou da minha própria história. Muito cuidado com isso. Porque nós precisamos, sim, dissertar. Nós precisamos, sim, escrever sobre algo, emitir a nossa opinião, ter uma tese consistente. Lembrando que escrever sobre um tema, sobre um assunto, trazendo a minha tese, a minha opinião sobre esse assunto e para os candidatos do ensino médio, deixando ali uma proposta de solução para o problema trazido pelo tema. Agora, pessoal, muita atenção. Tudo isso deve ser escrito de forma impessoal, ok? Eu não posso utilizar nem a primeira pessoa do plural e nem a primeira pessoa do singular. Eu não posso me posicionar nem com eu e nem com nós, ok? Fica então aqui essas dicas muito importantes. No ENSEJA, nós não vamos fazer uma simples narração, nós não vamos fazer uma simples descrição, mas nós vamos escrever fundamentando a nossa escrita em argumentos. Então, dicas de estudo para a redação do ENSEJA. Precisamos nos preparar, certo? Ainda temos tempo e vamos então aproveitar esse tempo para então seguir aqui algumas dicas para a gente ter
muito êxito, muito sucesso nessa avaliação. Então, eu trago aqui 7 dicas para vocês. A primeira, estudar sobre os elementos estruturais da redação, ou seja, essa redação ela vai ser estruturada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Confira exemplos de redação com pontuação máxima no Enseja. É muito fácil, é só vocês acessarem o Google, coloca lá exemplos de redação com pontuação máxima no Enseja. Vocês vão ter ali vários exemplos, vários modelos que vocês podem estudar, vocês podem ler e se apropriar da estrutura, de como fazer a escrita eficiente desse texto. Outra coisa muito importante, eu diria para vocês, tá? Não só para a prova de redação, mas para todas as provas, para todas as áreas do conhecimento, é manter o hábito da leitura. A leitura ela vai servir para ampliação do seu vocabulário, para a construção de repertório, ela vai servir para fazer com que você articule aquilo que você precisa, ou resolver ou escrever com outras áreas do conhecimento, com a sociedade, enfim. A leitura é a chave, é uma peça essencial, é uma peça importantíssima nesse processo preparatório para qualquer avaliação e, com certeza, para o Enseja também. Notícias, pessoal, é muito importante vocês se manterem bem informados por meio dos noticiários da TV ou do rádio. Tá em casa, tem um tempinho ali, tá na fila, tá lá no ponto de ônibus, acessa, vai no celular, acessa rapidinho ali um noticiário, ou pelo rádio, ou de alguma forma, mantenha-se conectado com as notícias. Uma pessoa bem informada, com certeza é uma pessoa que vai garantir ali uma construção de repertório de forma mais fácil. A nossa quinta dica, assim como tudo aquilo que a gente se propõe na vida precisa de planejamento, organização. Para também fazer uma avaliação como o Enseja, nós precisamos nos organizar, nós precisamos nos planejar. Na minha área, nessa questão da redação, escrever um texto pelo menos por semana durante o processo de preparação é algo muito válido, é algo extremamente necessário, porque é pela prática que nós vamos conseguir ali alcançar a perfeição. É pela prática que nós vamos conseguir moldar, criar um texto satisfatório e, por que não dizer, um texto nota máxima. Estude os elementos também de coerência e de coesão textuais. O que significam esses elementos de coerência e coesão textuais? Quando eu falo em coerência, eu estou me referindo ao sentido do texto, a um texto claro, a um texto objetivo, a um texto entendível. Quando eu falo de coesão, eu estou falando nos mecanismos que servem para tornar esse texto mais claro, mais entendível. No caso, os conectivos, no caso, a escrita correta das frases, das orações. Então, coerência e coesão são elementos essenciais para um texto bem escrito. É importante que vocês reservem um tempinho para fazer uma revisão sobre esses elementos de coerência e coesão. A sexta dica é que vocês leiam com atenção a cartilha do participante do Enseja e atentem para as competências avaliativas da redação. É muito importante a gente entender cada uma daquelas competências que, inclusive, eu citei para vocês no início aqui da nossa conversa. E, por último, pessoal, simule a escrita da redação nas mesmas condições de tempo da prova do Enseja. Lembre-se, o fator tempo é um fator importantíssimo e que, com certeza, um tempo bem cronometrado é um elemento ali de sucesso ao final da nossa jornada. Continuando, no dia da prova do Enseja, professora, o que eu devo fazer? Muita atenção, pessoal. Você, no dia da prova, vai receber a folha de redação oficial. A dica que eu deixo aqui, o ideal é você não escrever diretamente nela.
Quando você fizer a leitura da proposta de tema da redação, bem como os textos motivadores, esse será o momento de você esquematizar o seu texto na folha rascunho. E, para esse momento, eu trago 3 dicas. A primeira é você estruturar a contextualização do tema. Do que trata? O que esse tema está me pedindo? O que eu sei sobre esse assunto? Eu tenho algum exemplo de alguma situação vivenciada a partir dessa temática que está sendo cobrada? Anota lá no cantinho da tua folha de rascunho. Com certeza, essa informação pode ser muito útil no processo da construção do seu texto. A segunda orientação, a segunda dica orientativa, é que você apresente, que você já destaque quais argumentos você utilizará em cada parágrafo. Por exemplo, uma dica que eu trago é que em um parágrafo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você use ali a construção da argumentação por autoridade. Você pode citar a fala de algum especialista, você pode trazer uma autoridade naquele assunto para ilustrar o seu argumento para a sustentação da sua tese, da sua opinião, trazendo para esse primeiro parágrafo do desenvolvimento. No segundo parágrafo de desenvolvimento, já que eu usei a estratégia por autoridade, no segundo parágrafo de desenvolvimento eu posso trazer uma exemplificação. Traga um exemplo, traga uma situação sobre esse tema que vá justificar o seu posicionamento sobre ele. Com certeza, utilizando essas 2 estratégias, você terá ali um desenvolvimento bastante eficiente. E não esqueçam, principalmente os candidatos ao ENSEJA do ensino médio, não esqueça da sua conclusão. Esse é o momento de você esquematizar, esse é o momento de você pensar como o problema trazido no tema será resolvido. O que eu posso propor? Quem vai ajudar a solucionar esse problema? Vamos pensar no governo? Vamos pensar em alguma ONG? Vamos pensar na mídia? Vamos pensar aqui na escola como elemento motivador para resolver o problema apresentado na temática? Fique à vontade. E, atenção, para a modalidade do ensino médio, é essencial não esquecer a proposta de intervenção. É necessário não esquecer a solução para o problema trazido no tema, ok? Então, pessoal, no dia da prova do ENSEJA, vamos lá para as dicas? Depois de passar o seu texto para a folha de rascunho, o ideal é que você escreva a redação toda como se fosse a redação oficial. Após, faça a releitura para ver se ainda há alguns ajustes a serem feitos, ficando de olho nas questões de ortografia, gramática e na estrutura do texto. E, por fim, no momento de escrever a redação na folha oficial, é necessário toda a calma e atenção, pois a sua letra precisa estar legível. Por fim, no momento de escrever a redação na folha oficial, é necessário calma e atenção, pois, como foi dito lá no início, a letra é um fator preponderante para a correção adequada do seu texto, porque, como foi visto, se a sua letra não estiver legível, seu texto pode, inclusive, ser zerado. Então, candidato, é muito importante que vocês escrevam de forma legível, que vocês escrevam de maneira clara e eficiente para os seus corretores. Então, pessoal, na finalização dessa nossa breve conversa sobre a redação do ENSEJA, venho aqui desejar muito sucesso, venho aqui trazer votos de muito êxito para que vocês alcancem aí a tão almejada certificação a partir desse exame. Muito sucesso e até a próxima!